Meus irmãos, convido a todos a fazermos leitura da palavra do Senhor. Texto que está em Deuteronômio, capítulo de número 30. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 30. Paz do Senhor, irmã Renilde, paz do Senhor, pastor Bernardo, paz do Senhor, irmã Cirlei, paz do Senhor, irmão Elias. Glória a Deus por sua vida. Que bom, irmão Elias, que você está aqui, viu? Se Deus te der um louvor aí para o final do culto, deixa Deus te usar, viu? Que bênção. Feliz demais por você estar aqui. Glória a Deus. Como é que o Jonatas disse? Eu conheço o pastor que eu tenho, né, Jonatas? Jonatas, canta o hino. Opa, estou preparado, pastor. Conheço o pastor que eu tenho. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Deuteronômio, capítulo de número 30. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Glória a Jesus. Vamos fazer menção do texto sagrado nesta noite. Como de costume, eu leio um verso e a igreja lê o verso seguinte. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. E o Senhor, teu Deus, te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor, teu Deus, porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores, que te perseguiram. E o Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Glória a Deus. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tão pouco está longe de ti.
nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos? Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, ou morte e o mal. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, os céus e a terra torno hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, somente até o verso 19. Amém? Vamos ler todos o verso 19, todos juntos, em nome de Jesus? Vamos lá? 1, 2, 3. Os céus e a terra torno hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua semente. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, este texto nos faz refletir a respeito da bondade, da misericórdia, do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Mas esse texto, ele também chama a atenção por conta daquilo que Deus nos deu, que é a liberdade. Deus deu ao homem algo que os anjos não têm. Deus deu ao homem algo que a natureza não tem. Nós podemos escolher. O homem tem o direito de escolha. O homem tem a liberdade, ou conhecido também na Bíblia como o livre-arbítrio. Deus nos criou e Deus nos deu a opção de nos voltarmos para Ele ou nos virarmos de maneira oposta a Ele e a sua vontade. Deus deu esta liberdade ao ser humano. Aqui, esse texto diz aos filhos de Israel: olha, eu tenho dois caminhos. Aqui não existe um meio termo. Aqui não existe um mais ou menos. Deus tem dois caminhos. É o caminho da bênção de Deus ou o caminho da perdição, da maldição que Deus tem, e que um dia, no fim de todas as coisas, será derramada sobre a humanidade. Esse texto vai dizer que Deus entregou a sua palavra. Deus não deixou a palavra dele oculta nos céus. Deus não deixou a palavra dele em um lugar que nós não podemos acessar. Não, Deus deixou a palavra dele, a vontade dele, diante de todos nós. Isso quer dizer que, além da revelação na natureza,
além da revelação de Deus aí em tudo o que vemos, Ele nos deixou a sua palavra. Então, como diz em Romanos, ninguém pode se dizer indesculpável. Ninguém pode dizer que, eu não sabia, não. Porque ainda mais nós, que temos a revelação de Jesus Cristo, a palavra de Deus, todas as coisas apontam para o grande e glorioso dia do Senhor. Aquilo que acontece aponta para o cumprimento da palavra. Aquilo que vivemos, os dias que vivemos, mostram o poder, a veracidade, a confiabilidade desta palavra, que a cada dia ela se cumpre, página a página, a palavra de Deus, ela vai se cumprindo. Então, Deus ele vai dizer aqui neste texto: olha, eu quero que vocês se voltem para mim. Se vocês se voltarem para mim, eu vou abençoar vocês. Eu não quero que vocês andem construindo ídolos. Eu não quero que vocês andem buscando refúgio em outros deuses. Vocês são o meu povo. Vocês são aquilo que eu escolhi, aquele que eu escolhi. O interessante é que tem um texto que diz, que chama, a descendência de Jacó como bichinhos de Jacó. Jacó, quem era Jacó para ser hoje uma nação, para ser hoje um país, para ser hoje uma referência? Se não fosse Deus na vida daquela família, se não fosse Deus no chamado de Abraão, se não fosse Deus movendo as coisas, Deus livrando, Deus dando vitória, o que seria desta simples família? Trazendo para o meu dia, trazendo para o seu dia, trazendo para a minha vida, o que seria de nós se não fosse Deus nas nossas vidas? O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas? O que seria do povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Por que o povo de Deus ele é tão visto? Por que o povo de Deus é tão grande? É porque Deus escolheu o seu povo para liderar e para abençoar. Glória ao nome do Senhor. Deus não deixou a sua palavra escondida. E Deus ele diz: olha, eu não quero que vocês andem com o coração buscando refúgio em outras coisas que não seja eu. Aqui nós podemos falar de idolatria. Aqui nós podemos falar de seguranças humanas, aquilo que criamos para não dependermos de Deus, aquilo que buscamos para fugir da dependência de Deus. Esta assolação que veio sobre o mundo, veio para nos ensinar, veio para nos dizer que não tem nada, que não tem segurança neste mundo para ninguém, e que quando Deus ele quer trabalhar, Ele faz, Ele trabalha, Ele age, pode ser poderoso o que for, conhecido o que for, ter os recursos que for, quando Deus decide, está decidido. Deus é poderoso, não tem seguro, não tem ações, não tem poder que supere o poder de Deus. Isto veio para mostrar para muitas vidas, inclusive para nós, que nós não somos nada, nós não somos nada. Quantas pessoas que saem dessa adversidade, que passam, posso dizer, pelo vale da sombra e da morte, e quando saem de lá, eles saem totalmente transformados, totalmente mudados, porque eles veem que o seu convênio médico não dá a ele a segurança da sua vida, o seu seguro de vida não dá a ele a segurança da sua vida, o seu grau de instrução, o seu poder aquisitivo, a sua influência na sociedade, nada disso tem poder para dar
a vida. Somente quando há Jesus Cristo agindo, Jesus Cristo na sua misericórdia trabalhando, é que a vida se manifesta novamente. Então, isso mostra para nós que existe este poder glorioso de Deus e que Deus nos deu a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a eternidade com Ele ou a eternidade para a perdição e sofrimento eterno. Ele nos dá esta escolha, Ele nos dá esta liberdade. E aplicando esse texto e trazendo esse texto, nós vamos observar alguns e vários exemplos na Bíblia que nós podemos usar. Dois que eu quero destacar aqui. O primeiro é Josué. Deus, quando levanta Josué no capítulo 1, ele vai dizer assim no verso 7: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que você andar. Ou seja, obedecer, aceitar, ser corajoso, ser fiel a Deus, vai gerar a bênção de Deus sobre aqueles que estão caminhando com Jesus. Aí eu fui procurar um exemplo inverso, e eu encontrei e me lembrei de Saul. Saul foi um rei de Israel. Saul começou o seu reinado de forma até que razoável e boa, mas as vitórias, mas as bênçãos que Saul vinha conquistando, fizeram com que o seu coração se ensoberbecesse, e que a sua confiança não estivesse mais somente em Deus. Que perigo, que perigo. É interessante como a bênção, ela pode também nos trazer problemas. A bênção de Deus, até para ser abençoado, o crente precisa estar preparado. Até para Deus despejar sobre nós as suas bênçãos, Ele precisa ver em nós um coração preparado para isso. Eu sei que eu podia ser mais abençoado, mas Deus ainda não encontrou em mim um coração preparado para receber tudo aquilo que Ele pode colocar nas minhas mãos. Da mesma forma serve para a igreja do Senhor. Da mesma forma nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, à medida em que o nosso coração suporte a bênção de Deus, e que o nosso coração se mantenha fiel ao Senhor, mesmo na bênção, mesmo na prosperidade. E assim será. Sempre que Deus encontrar o nosso coração nele, somente nele, e ver que as coisas não vão tirar a nossa confiança dele, Ele vai manter a bênção dele sobre nós. Você será abençoado, o trabalho das suas mãos serão abençoados, o fruto da terra vai ser abençoado, onde você colocar a planta do seu pé, eu te darei, onde você entrar, você será abençoado, você vai sair, vai ser abençoado. Desde que a nossa confiança, desde que a nossa obediência, desde que as nossas ações estejam sempre no Senhor. É somente no Senhor. Não é Deus e mais alguma coisa, é somente no Senhor. Se tem uma coisa que Deus é ciumento. Ele não divide a minha confiança, o meu coração, com nada e com ninguém. Deus nos quer por inteiro, porque Ele morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser dele. Glória a Deus. Então, Saul foi desobediente. Saul ofereceu sacrifício no lugar de alguém que era consagrado por Deus para fazer aquilo.
Saul não cumpriu uma ordem de Deus, quando Deus manda destruir aquele povo a qual ele tinha vencido, ele desobedece a Deus, os seus olhos veem as riquezas, e o seu coração se apega àquelas riquezas e desobedece a Deus, e ele traz, e quando chega que Deus o repreende, não Senhor, a minha intenção era sacrificar, a minha intenção era apresentar aqui ao Senhor. Se Deus mandou destruir, destrói. Se Deus mandou acabar com isso, acaba com isso. Faz o que Deus manda, faz o que Deus pede, porque é isso que Deus deseja de nós. Saul se acovardou quando Golias afrontou o povo de Deus. Saul lutou contra a vontade de Deus, quando ele descobriu que Davi era aquele que Deus havia levantado para o seu lugar. Nunca Saul teve um coração quebrantado e contrito para dizer: realmente eu pequei, realmente eu errei, realmente Deus tem todo o direito, não só o direito, mas também para o bem do povo, de me destituir e colocar outro em meu lugar. Não havia no coração de Saul mais espaço para Deus. Era ele e somente ele. Deus não achou nele o coração que lá no futuro ele encontraria em Davi. Davi também errou, Davi também teve os seus deslizes, mas em Davi havia um coração plenamente entregue a Deus, e no seu erro ele se entrega, se quebranta, ele mostra a Deus que mesmo ele estando em erro, ele desejava o perdão, a misericórdia e a graça de Deus. Saul também, em outra passagem, no capítulo 28 de 1 Samuel, vai buscar orientações com pessoas que Deus abominava, que faziam coisas que Deus abominava. Então, não havia ali um coração que desejava, que buscava, que se esforçava para fazer a vontade de Deus, e nem um coração que se quebrantava para voltar para Deus. A humanidade, ela está incluída nesse texto. A humanidade, trazendo para os nossos dias, em Jesus Cristo, foi-nos feito este mesmo convite. Em Jesus Cristo, foi dada a toda a humanidade, ao Israel espiritual, a oportunidade de aceitar o convite de Deus para uma vida de bênção, para uma vida não só de bênção terrena, mas mais do que isso, aceitar o convite de Deus para uma vida e uma vida eterna. Escolhe, pois, a vida. Ele, além de dizer: eu estou deixando a vida e a morte para você escolher, ele ainda vai reforçar: olha, eu ainda vou te dar uma dica. Escolhe, pois, a vida, para que você viva e para que a sua descendência também viva. Parece óbvio, né? Parece simples. Mas hoje, Jesus Cristo, que há 2000 anos foi entregue na cruz do Calvário, esse texto, ele se reflete. Jesus Cristo se entregou, e ali está a decisão da nossa alma, ali está a decisão que eu preciso tomar, que nós precisamos tomar, lá na cruz do Calvário. Lucas capítulo de número 23, e o verso de número 32, diz assim, Lucas 23 e 32, e também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com ele serem mortos, para com ele Jesus. E
Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores também, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. Quando chamaram Jesus e Barrabás, a pergunta foi feita: a quem devemos soltar? E a multidão estava ali. E a multidão escolheu. A vida é feita de escolhas. Deus nos deu liberdade de escolha. Mas aquela multidão tinha sido influenciada a escolher um criminoso para ser liberto, ao invés do Salvador. Aquele que estendeu a mão para curar, para dar vida, para dar vista ao cego, para levantar o caído, aquele que nenhuma mácula, nenhum crime tinha sido encontrado, a não ser o crime de fazer o bem, a este eles preferiram colocar na cruz. Por quê? Por conta da influência. E hoje, Jesus está diante de toda a humanidade, e a humanidade está escolhendo, e as influências estão ao redor, gritando: escolhe soltar Barrabás, escolhe o erro, escolhe o pecado, escolhe aquilo que você quer fazer, escolhe a sua, entre aspas, liberdade. E Jesus Cristo está sendo por muitos desprezado. Mas hoje Jesus nos chama à reflexão, à igreja do Senhor, àqueles que estão nos ouvindo. Qual é a decisão que nós temos tomado com relação a Jesus Cristo na nossa vida? Qual é a decisão que temos tomado ao lembrar dele na cruz do Calvário e ver que ali ele morreu para se entregar e nos dar a vida eterna? O que nós temos dito? Olha que texto emblemático. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém o outro, repreendendo-o, disse: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E lhe disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia. Aquele homem viveu a vida inteira tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas, mas quando Jesus se apresentou ali diante dele, ele compreendeu pelo Espírito de Deus, os seus olhos se abriram. Ali está representada a humanidade, os dois caminhos. Um caminho que é o de negar a Deus, o de não aceitar a vontade de Deus,
e o outro caminho, que é de se entregar a Jesus Cristo. O caminho que aquele homem escolheu nos últimos minutos da sua vida decidiram a eternidade para a qual ele estaria vivendo. A humanidade hoje, eu, você que está aí me ouvindo do outro lado, nós que estamos aqui, temos uma decisão a tomar. Jesus nos deu a liberdade, e esta decisão, ela precisa ser tomada. Quem não decide, já decidiu. Quem não decide, já decidiu. Jesus disse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. O que quer dizer com isso? É uma pessoa acanhada? Não. É uma pessoa que nega a Jesus Cristo. É uma pessoa que é chamada por Ele, conhece a verdade é comunicada no seu coração, mas ela fica tímida diante do mundo, diante das amizades, diante da sociedade, uma sociedade podre, corrompida, destruída por tudo que é de mais ruim. E as pessoas se sentem mal, porque o padrão dela vai mudar, a vida dela vai ser uma vida diferente, e a sociedade não aceita esta vida, elas se tornam tímidas. Esses tímidos não vão herdar o reino de Deus. Então quem diz que, eu não estou lá nem cá, já decidiu, já está decidido. Mas a Bíblia diz que aquele que crê, este será salvo. Aquele que confessar, olha o que Jesus vai dizer, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, diante da sociedade, diante de quem for ou quem quer que seja, eu o confessarei diante de meu Pai. Eu vou dizer: Pai, esse aqui me amou, esse aqui ele disse que servia a mim, esse aqui mostrou que servia a mim, esse aqui mostrou que era sim chamado e escolhido lá na terra. Então hoje, Pai, eu estou aqui, e eu vou dar testemunho dele diante do Senhor. Aleluia. Aquele que confessa, ou que confessa o meu nome diante dos homens, disse Jesus, eu também o confessarei diante do meu Pai. Existe uma liberdade, mas existe uma responsabilidade, quer ser em quem seja, existe uma responsabilidade, e Jesus nos chama a esta responsabilidade. Este homem vai dizer: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Recebeu ali uma morte física, mas uma vida eterna com Deus. O outro recebeu ali, além da morte física, uma eternidade de perdição, de sofrimento, de lamento e de ranger de dentes, como diz a palavra. Meus irmãos, vivemos uma sociedade que, quando você fala a verdade da palavra, algumas pessoas acham que você está julgando a outra pessoa. Quando nós falamos o que a palavra diz, nós não julgamos, nós somente constatamos que Deus já julgou, o que Deus já julgou, o que Deus já revelou, o que Deus já demonstrou. E clamamos pela misericórdia de Deus sobre aquelas pessoas, ou sobre até mesmo nós, que precisamos da misericórdia de Deus. Nós já estamos julgados, a humanidade já está julgada, a palavra de Deus é o julgamento de Deus, é o caminho para a vida, mas é o caminho também para a destruição. Aqui está, Deus deu a sua palavra, escolhe a vida para que viva, escolhe a vida para que viva, escolha a Cristo, escolha a graça, escolha a misericórdia, escolhe Jesus Cristo para controlar, comandar, transformar a sua vida e a sua história. É simples, tão simples como o texto que nós lemos. Escolhe a vida para que viva,
escolha. Jesus foi para a cruz, Deus deu testemunho. Quando Jesus padeceu, o céu do meio-dia se tornou em trevas, a terra estremeceu, o véu do templo se rasgou. Aqueles que estavam diante ali, até mesmo um centurião olha e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quer revelação maior do que esta? Existem dois caminhos: o caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. E nós não temos escolha no meio termo. Todos nós, ao nascer, já temos uma escolha, já estamos em um lado, mas Jesus se revela e nós temos a oportunidade de aceitar a revelação do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Nesta noite, você que nos ouve, a igreja amada do Senhor, de que maneira nós temos vivido este evangelho da graça de Deus, de que maneira nós como igreja, ou aquele que ainda não se entregou a Jesus, está vivendo. Precisamos refletir e olhar e pensar: será que eu estou verdadeiramente firme com Jesus Cristo? Não siga em cima do muro. Não pense que existe alguém que está imune a tudo ou a esta decisão. Esta decisão é para todos, é para toda a humanidade. E não existe Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, Jesus mais o meu eu, Jesus mais o meu dinheiro, Jesus mais as minhas coisas. É Jesus e Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Glória ao Senhor. O convite nesta noite é para que você reflita, para que você verifique, para que você observe e para que nós venhamos a fazer um check-up da nossa vida com o Senhor e estar não 99%, mas 100% decididos em servir a Deus. A Bíblia diz que tudo o que tiver ou que vier à tua mão para fazer, faça conforme todas as tuas forças. Jesus nos ajude. Decida-se sempre por Jesus Cristo. Glória a Deus. E Ele vai estar conosco e Ele vai nos ajudar. Enquanto nós oramos, o irmão Elias se prepara para adorar a Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante de Ti, da Tua igreja, aqui estamos diante do mundo, aqui estamos diante, Senhor, daqueles que nos ouvem, aqui estamos, Senhor, diante, Senhor, de quem quer que seja, ó Pai querido, que está nos ouvindo nesta hora. Pai querido, existe uma liberdade dada por Ti a nós. Existe, Senhor, esta liberdade, mas, ó Deus querido, que haja em nós clareza, que haja em nós sabedoria, que haja em nós fé verdadeira, para escolhermos o caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho que nos leva até o Senhor. Sustenta o Teu povo, sustenta a Tua igreja, sustenta cada coração, Senhor. Ah, Deus querido, a Tua palavra dia a dia se cumpre, a Tua palavra dia a dia, Senhor, tem ganhado, ó Deus querido, cada vez mais proximidade do grande e glorioso dia do Senhor. Em nome de Jesus, sustenta o Teu povo, a Tua igreja, a cada um de nós, Senhor, para alcançarmos as Tuas bênçãos, ó Pai. Visita corações nesta noite, visita, Senhor, almas nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, abra o entendimento, a mente, o coração, a alma, e gera, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, um coração quebrantado e contrito, a Ti entregue, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus te adoramos e te bendizemos para sempre e para sempre. Amém e glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com o nosso amigo irmão Elias. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja.
Pai do Senhor, igreja que se reúne nos lares também. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Eu quero, antes de louvar ao Senhor, eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor. Apocalipse 21, a partir do verso 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E o versículo 4 diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, essa é uma promessa gloriosa do Senhor, que nós possamos esperá-la, aleluia, com toda a alegria diante do Senhor, amém? Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Veio o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As nações andarão à sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro. Aleluia. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, ali não haverá, nunca mais.
nunca mais morte e choro, tristeza e dor, nunca mais não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos do meu Jesus, eu tocarei seu corpo, enfim. Aleluia, aleluia. Aguarde essa boa e aventurada esperança, porque Ele prometeu, e a Bíblia diz que fiel é aquele que fez a promessa. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Esta é a recompensa daqueles que escolherem a vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, glória a Deus. Meus irmãos, vamos ao encerramento do nosso culto. Vamos fazer um momento de ofertório. Após o ofertório, pastor Bernardo vem cá que fará assim a consagração, a oração e já também orando pelo término do trabalho, amém? Vamos ofertar ao Senhor nosso Deus e engrandecer ao Senhor. Aos irmãos que estão em casa, que puderem, recolha aí também na sua família aquilo que você desejar servir a Deus, em amor, alegria e gratidão ao Senhor Jesus Cristo, amém? Certamente Deus vai continuar abençoando sua vida para a glória de Deus. Glória a Deus, não haverá mais noite, não haverá mais tristeza, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Reforçando aos irmãos os avisos, quinta-feira é culto da vitória, em nome de Jesus estejamos todos aqui. No domingo também nós estamos aqui para adorar ao Senhor. A igreja já está aberta, já está disponível para todos os irmãos que puderem estar adorando ao Senhor. Nós temos aí as diretivas do Estado, né, e da nossa presidência do campo. Nós temos um horário reduzido de culto e nós temos a capacidade de ter aqui 25%, né? A capacidade está reduzida. Mas 25%, para vocês terem uma ideia, cabe toda a igreja aqui. 25% cabe toda a igreja aqui. Pelo cálculo que nós fizemos e contamos, são mais de 300 lugares, né, assentados entre a galeria, né? Então, cabe muito bem os irmãos aqui, com todo conforto e segurança. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram, Deus abençoe a todos os irmãos que estão em casa, alguns estão viajando, mas que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Tudo bem, pastor Bernardo? Graças a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus, Pai do Senhor a todos. Vamos orar, agradecendo pelas ofertas e também encerrando o culto nesta noite, amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas, que Tu venhas, Senhor, prosperar o celeiro, Senhor, a renda, a fazenda dos Teus filhos, Senhor, porque os Teus filhos, Senhor, quando ofertam e devolvem os dízimos, fazem isso com amor, não querendo nada em troca, apenas porque Te amam,
porque são gratos a Ti. Recompensa, olha aqueles que não podem, Senhor, abre-lhe portas, prospera ainda mais esta igreja, Teus filhos, para a glória do Teu santo nome. Também, Senhor, queremos Te louvar por esse culto, onde aprendemos mais da Tua palavra, Senhor. Aprendemos que devemos, Senhor, escolher sempre a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E pregar a vida para aqueles que ainda estão, Senhor, titubeando entre dois pensamentos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, nos guarda. Abençoa todos que assistiram, participaram do culto também, Senhor, pelas redes sociais. Prospera cada um, guarda o teu povo, cobre com teu sangue, livra de todo mal. Assim nós te louvamos e te bendizemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Por gentileza, estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus. E quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos.